Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de fonética. Hoje nós vamos então trabalhar a classificação das consoantes, sílabas e representação gráfica dos fonemas. É a nossa aula de número 3. Então, para começar, nós vamos falar então sobre os critérios. Os critérios de classificação das consoantes, né, que são 4. Vejam bem, quanto ao modo de articulação, oclusivas, por exemplo, quando a corrente de ar encontra na boca, obstáculo total. Por exemplo aqui, vejam, o P é os lábios fechados. Então ele vai precisar de uma vogal, vai precisar do E, por exemplo. Não só ele, outros também. P, B, T, né? O K com valor de Q, o próprio Q, o G com valor de G. Então, veja só, é por isso que ela se chama de oclusiva, né? Ou oclusivas, no caso. Ela encontra na boca um obstáculo. Na constritiva, quando a corrente de ar encontra na boca, obstáculo parcial. Não fecha totalmente, tem um espacinho ali para que passe a corrente de ar. Então, no caso, faca, por exemplo, você sabe, você não precisa fechar todo o contato entre o lábio inferior e os dentes, sobra um espacinho para que o ar passe. Então, faca, verso, né, sapo, né, e por aí vai. Em todas elas aqui nós vamos fazer esse mesmo teste, vamos dizer assim, e nós vamos chegar na mesma conclusão. As constritivas, elas são divididas em fricativas e laterais, fricativas. Quando a corrente de ar produz um atrito à maneira de fricção. Então, veja só, fricção, veja bem, a corrente de ar, um atrito, como se tivesse uma fricção mesmo. Por exemplo, o meu que eu falei, né, faca, verso, né, sapo, zelo, né, xadrez, giló, jacó, enfim. Laterais, quando a língua toca o palato ou os alvéolos. Vejamos. Esses alvéolos são pequeno espaço entre os dentes, que são os alvéolos dentais. E o ar sai pela lateral da língua, aqui nesse caso. Vibrantes. Quando a ponta da língua vibra ao contato com os alvéolos, provocando oclusões breves da corrente de ar. Então, carro, 2 R's. Rio, com um R só, porque no início da palavra utilizamos um R. No meio da palavra, nós utilizamos normalmente 2, a menos que ele tenha o N que forma um som um pouco nasal, que nem, por exemplo, honra, genro, por exemplo. Quanto ao ponto de articulação, pode ser bilabiais. Então, como o próprio nome já diz, são os dois lábios se juntando, né? O contato dos dois lábios. P, o B e o M. Então, podemos fazer um teste conosco mesmos, né? Sobre os lábios que se juntam quando você vai falar uma palavra macarrão, né? Bíblia, né? Por aí, né? Manga. E os lábios dentais, que é quando o lábio inferior e os dentes superiores tocam-se, criando um obstáculo parcial à corrente de ar. Então, podemos, né, ver os exemplos de faca, vela, faca, vela, obstáculo parcial. É o que nós percebemos aqui. Lingodentais é quando o obstáculo à corrente de ar se dá pelo contato entre a língua e os dentes.
superiores. O T, o D, N. Então é só fazer o teste que percebemos isso aí, tá? E alveolares. Quando o obstáculo ocorre pela aproximação entre a língua e os alvéolos dos dentes. Essa parte de cima aqui, né? O Z, zelo, né? Sabão, né? Livro, o caro. E palatais. Quando o obstáculo ocorre pelo encontro do dorso da língua com o céu da boca. Então, xadrez, joelho, alho, unha. Então, pela articulação da língua, nós percebemos esse caso aí. E velares. Velares, então, olha, quando a parte posterior da língua encontra-se com o véu palatino, criando ali obstáculo à corrente de ar. O C, com valor de K, né? Carro. Veja bem que a parte posterior da língua, ela encontra com o véu palatino na boca. Carro, veja só. Né? Queijo, gato. Então, o G, o valor de G, no caso, né? Por que diz valor de G? Porque tem muitas palavras que o G tem valor de G mesmo. Então, aqui no caso, com valor de G. Gato, guerra, tá certo? Então, tá. Quanto ao papel das cordas vocais. Elas são surdas quando não há vibração das cordas vocais. Então, percebamos aqui, ó. P, T, o C com valor de K, o F. Então, elas são surdas, elas não têm sonoridade. Sozinhas, não. Não há vibração das cordas vocais. E as sonoras, quando há vibrações, né, das cordas vocais aqui. O B, o D, G, V, Z, J, G, né? Lê, Ré, Me, Ne, Nhê. Tá? Por que há vibração, no caso? Esses aqui, elas não têm aquela sonoridade própria. E as sonoras, elas possuem. Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, as nasais. Quando a corrente de ar ressoa também na cavidade nasal. Então, o que quer dizer também? Significa que em ambas as partes, na cavidade oral e nasal. Então, aqui, amanhã, manha, por exemplo. As orais. Então, quando a corrente de ar não ressoa na via nasal, todas as demais são. Então, no caso, todas as demais, menos M, N, N, H. Então, todas as outras vogais, elas são orais. A, E, O, enfim. Gente, quanto ao número de sílabas, aqui, os vocábulos se classificam de acordo com o número de sílabas que são monossílabos formados de uma só sílaba. Sol, lei, pé, pó, etc. Dissílabos formados por duas ou mais sílabas. Então, nós pusemos os exemplos: casa, vida, diló, etc. Trissílabos, formados de 3 sílabas: boneca, saída, canteiro, etc. E polissílabos, formados com mais de 3 sílabas: cafeteira, curitiba, laranjeira, etc. Então, quanto ao número de sílabas, nós estudamos nos primeiros anos do ensino fundamental 1, mas para uma preparação, essa matéria, um pouco da fonética, que, na verdade, tudo isso nós precisamos saber no momento em que vamos trabalhar a acentuação gráfica. Então, precisamos de tudo isso. Então, essa retomada de conteúdo visa esse estudo. A sílaba tônica, geralmente,
Em cada vocábulo, uma sílaba tônica é proferida com mais intensidade. A esta sílaba denominamos sílaba tônica, que ela tem mais intensidade. Nas palavras de Igarapé, vatapá, jacó, caramelo, as sílabas tônicas, né, pé, pá, có, mé, são sílabas tônicas, as demais são sílabas átonos. O que quer dizer? Muitas pessoas podem pensar que a sílaba tônica é aquela que leva acento. E nem sempre. A palavra, por exemplo, caneca, não leva acento, mas né é uma sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, dividimos a palavra de duas ou mais sílabas em oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Paraná, Tatu, Guarani, Roedor, Jacaré, Iguaçu, etc. Paroxítonos, quando a sílaba tônica é a penúltima. Mesa, cadeira, serviço, carreira, etc. E proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Árvore, escândalo, esquelético, etc. Os monossílabos. Vamos falar um pouco sobre os monossílabos. Divide-se em tônicos e átonos também. Né? Os tônicos, quando têm acento próprio. Átonos, quando são pronunciados como sílabas de palavras tônicas vizinhas. São os monossílabos, átonos, os artigos. O, a, os, as, uns. Os pronomes oblíquos, átonos, me, te, se, nos, vos, etc. Muitas preposições também, né? No caso do de, do em, do com, e etc. E algumas conjunções. As conjunções, no caso de e, o nem, o mas, o que, o se. E o pronome relativo que. Então, veja só. Agora, a representação gráfica dos fonemas. Em épocas passadas, nós estudávamos o nosso alfabeto de forma diferente. Então, nós tínhamos 23 letras, né? Que era aqui, ó, o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X e Z. Além delas, empregávamos também mais 3, que são o K, o W e o Y, em abreviaturas e símbolos de termos científicos, bem como em vocábulos estrangeiros não aportuguesados e palavras que derivam deles. Agora, hoje, depois foi mudado. Hoje o alfabeto português possui 26 letras, incluídas as letras K, W e Y, que agora fazem parte do alfabeto, comumente empregadas em palavras de origem estrangeira. As vogais de nosso alfabeto são o A e o U, como sabemos. Já as consoantes são o B, o C, o D, o F, o G, o J, o K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Utilizamos também o H, que não corresponde a qualquer fonema. Há finalmente os dígrafos ou digramas, que são combinações de duas letras representativas de um só fonema. Então, veja bem, CH tem valor de X. O LH, que imaginamos que o valor de I, né? Folha. O NH, o RR, que tem valor de um R só, o SS, e assim por diante. O GU, que o U ele some a sonoridade dele. Todos esses que estão aqui em vermelho, o CH, o LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, SC cedilha, XC, AM, AN, EM, EN, né? IM, ION, com M, OM, né, de ombro, ON de ontem, um M de tumba, o N de fundo, enfim. Tudo que está aqui são dígrafos. Gente,
emprego das letras iniciais maiúsculas. Então, veja só. Emprega-se letra inicial maiúscula no início do período de citação direta ou de verso. Exemplo. Disse Alencar. Só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado das mediocridades. Vejam só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Apesar de não ter ponto aqui, percebemos que nós temos ali inicial maiúsculo. Sem falar naquilo que nós já estudamos também no nosso ensino fundamental e médio, né? Que seria nomes próprios ou nomes comuns, como eles são específicos também, né? Gente, muito obrigado por terem assistido até agora. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar diretamente o canal através de nosso Patreon. Siga a página Português com o Professor Elias no Facebook, através do link afixado no canal.